Fala pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, voltando a fazer uma live pela primeira vez sozinho, pela primeira vez individual. E hoje é para falar um pouco sobre as mudanças que foram feitas aqui no Instagram, a mudança, troca de nicho, não foi bem uma troca, né? Foi uma pequena mudança. Falar o porquê dessa mudança. E Ademilson, tranquilo? E falar um pouquinho sobre o Instagram. E o assunto principal, o título principal, é sobre os 5 perigos da estabilidade. Então, qual é o sentido, então, dessa live? Né? Eu primeiro queria falar um pouquinho sobre por que essa mudança, assim, pequena mudança repentina. Na verdade, eu já estava planejando trocar de nicho ou definir um nicho, né? Porque quando a gente vem para esse mundo da internet, a gente estuda um pouquinho mais sobre marketing digital, sobre como funciona a internet. Muito se fala que a gente tem que definir um nicho para trabalhar, para falar especificamente com aquele grupo de pessoas, né? E depois de um ano, eu estava com um pouco de dificuldade de definir o nicho. Então, mas eu sabia que precisava fazer algo mais específico, focado em um determinado grupo de pessoas ou algum tipo de serviço, ou enfim, eu precisava focar. E aí eu sempre pensava, né, o que me atrai mais, o que eu converso no dia a dia, quais as pessoas que eu mais converso sobre finanças, e estava até meio óbvio, né, com quem seria, assim, eu falo bastante sobre finanças no serviço, no local de trabalho. Inclusive, para quem não conhece aqui, eu sou funcionário público, eu trabalho na empresa de saneamento aqui no Rio Grande do Sul, há 5 anos. E então converso bastante com o pessoal que trabalha lá, com os colegas de serviço, e procurava sempre bastante assunto, bastante conteúdo sobre esse assunto, sobre as finanças, para quem tem estabilidade, para quem já tem aquela segurança, tanto no serviço quanto do dinheiro no final do mês. Mas, então, e por que eu decidi? Então, eu já planejava mudar o nicho, né? Ou especificar o nicho, como se fala. Mas essa mudança, ela veio mais exatamente no dia 18 de março desse ano. O que aconteceu no dia 18 de março? Então, eu estava um belo dia lá de férias. Inclusive, as minhas férias já não estavam sendo muito legais, porque lá em março era o meu planejamento para viajar. Mas como foi bem na época que fechou tudo novamente, né, agora em 2021, a gente não pôde viajar. Inclusive, foi o segundo ano seguido que a gente não viajou, né? O ano passado também, bem na época das férias, acabou que fechou todo o comércio e a gente acabou não viajando. Então, eu estava lá nas minhas férias, né, no dia 18 de março, exatamente, eu lembro hoje, como se fosse hoje, eu estava na casa no sítio lá que era dos meus avós, né? E a gente estava lá preparando para almoçar, não lembro exatamente a hora, acho que era 11, 11h30. E aí eu estava na varanda da casa, né? A casa ela é num barranco, então tu entra no primeiro andar, mas quando tu vai um pouquinho mais para frente na varanda fica no segundo andar. Então eu estava no segundo piso e olhando para o outro lado, olhando o açude ali, os patos e olhando o morro ao fundo lá, uma bela vista, inclusive. E daqui a pouco o telefone começou a apitar, o WhatsApp tocando bastante, eu vi, opa, aconteceu alguma coisa diferente, vou lá ver. Quando peguei, era o governador aqui do Rio Grande do Sul anunciando a intenção de privatizar a Corsã. E naquele momento foi algo surpreendente, tanto para mim quanto para os demais colegas ali, porque já havia uma movimentação no grupo comentando sobre esse fato, né? Até porque uma das promessas de campanha do governador foi justamente não privatizar
algumas estatais, entre elas a que eu trabalho. E isso meio que tirou o chão, né? Então, eu estava ali na varanda como se tivesse tirado aquele chão, e foi algo bem complicado ali na hora, né? Porque, claro que eu já aos poucos já estava me preparando para caso isso acontecesse, né? Então, eu já investia um pouco de dinheiro, já tinha sociedade em algumas empresas de alguns amigos ali, mas claro que quando você ouve a notícia é algo bem diferente, assim, tu escutar, ter essa sensação de que aquela estabilidade, aquela segurança que tu tinha, ela já não é mais a mesma, já não tem mais a garantia, né? E aí, então aqueles últimos dias de férias ali, eu voltaria das férias na segunda-feira, foram bem complicados, assim, porque aí muitos grupos de WhatsApp falando bastante sobre isso, sobre o que fazer, como proceder, o que a gente faria desde então. E eu lembro que foram bem complicados aqueles dias, até que eu decidi sair de alguns grupos de WhatsApp, justamente para não entrar nesse ambiente que de conversas, de brigas, enfim, não estava muito legal. Aquilo ali estava me afetando mentalmente. E aí, nessa data, eu pensei assim, poxa, se eu que já tenho me preparado para algo parecido com isso, já tenho me planejado para isso, já fiquei apreensivo, já tive um sentimento ruim, um sentimento diferente. Imagina quem não tinha se preparado em nada, nem financeiramente, nem psicologicamente. Imagina quem não tinha antevisto isso. Como é que estaria se sentindo nesse momento? E aí, não foi nesse exato momento que eu mudei o nicho, mas nesse momento eu me lembro muito sobre a frase do Flávio Augusto, que é conhecido por escrever alguns livros. Ele falava muito, eu ouvia muito ele falar, ele comentar nos vídeos dele, que estabilidade não existia. Estabilidade era um sentimento que não existia. Por que que não? Porque imagina que você é um grande investidor, tem uma empresa multinacional, e aos poucos vai entrando uma nova tecnologia no mercado e você não se adapta a tempo, e você acaba não conseguindo se manter nesse mercado. Você perdeu a sua estabilidade. Imagina que um comércio local está trabalhando direitinho, de repente chega um concorrente um pouco maior, também vai tirar a estabilidade dele. E a mesma coisa é um autônomo, ele também não tem estabilidade, porque no mês ele pode ganhar bem, no outro não ganhar. E o último setor ali, que é mais estável, seria o dos funcionários públicos, servidores públicos, também não é estável, porque pode acontecer isso que aconteceu comigo, o governo querer privatizar, ou outro fato que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que os professores e os policiais acabaram também com salários parcelados. Então, a estabilidade pode ser uma falsa sensação, pode trazer algumas coisas ruins nesse sentido, né? Então, a partir daí, aí sim eu comecei a pesquisar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre finanças com esses colegas e entender assim quais eram os problemas que os servidores tinham em relação às finanças. E o retorno que eu tive, o feedback deles, foi ao mesmo tempo satisfatório, porque eu via que tinha um nicho a ser explorado, que o pessoal tinha muita dificuldade, mas ao mesmo tempo foi algo meio ruim, porque eu percebi o quanto de pessoas que não tinham entendimento, não tinham conhecimento para lidar com dinheiro. Justamente por ter estabilidade, tinha mais dificuldade ainda do que outras pessoas, como autônomos, como empregados CLT. E aí, nessas pesquisas, eu consegui elencar os 5 principais perigos da estabilidade. Né? O que a estabilidade traz de problemas, vamos dizer assim. E aí quero comentar sobre eles hoje. Então, primeiro
perigo da estabilidade, que talvez seja o que mais traga problemas, tanto porque ele vai acabar desencadeando vários outros problemas financeiros, problemas psicológicos, falta de objetivo, que é o perigo da acomodação. Então, quando você entra, passa num concurso, e isso aconteceu comigo, você entra e aí você já pensa, bom, agora eu vou dar uma descansada, vou parar de estudar, 1 ano mais ou menos, e logo em seguida eu volto a estudar para passar num concurso melhor. E isso, eu falei isso, eu escutei várias pessoas falarem isso, e tenho certeza que se tu ainda não falou, se você ainda não escutou, ainda vai escutar sobre isso. O que acontece? A gente acaba não estudando para outro concurso. E o pior ainda, a gente se acomoda, porque a gente para de estudar, a gente para de guardar dinheiro, para de se organizar financeiramente, se não se organizava antes, muito menos agora. E aí, Leandro, boa noite. Beleza? Então, o que acontece? A acomodação faz com que a gente deixe de sonhar outras coisas simplesmente pelo fato daquela estabilidade, daquela segurança. Até porque se você parar para pensar, qual era o teu sonho quando era mais novo, antes de entrar no concurso? Era ser concursado para esse cargo? Ou era um outro sonho diferente? Aí, então, quando você passa para o concurso, deixou de sonhar? Não tem mais outro sonho? É aquilo ali? É aquilo que você quer para o resto da vida? Sim ou não? Se a resposta for não, então, por que se acomodar, né? E se acomodar, eu posso falar em vários sentidos, né? Se acomodar. Isso aí, Mário. Na verdade, o que acontece, né? É a segurança, a estabilidade, ela traz uma falsa segurança. A gente acaba se acomodando e aí a gente não estuda para outras coisas, não aprende coisas novas, a gente para de guardar dinheiro, de pensar em outros objetivos. Por exemplo, se você tinha o objetivo de colocar uma empresa, empreender, por que quando tu passa por um concurso, tu não continua com esse mesmo sonho, com esse mesmo objetivo? Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou se tu pensa em uma outra profissão, não necessariamente porque você passou num concurso que tu precisa se acomodar. Tu pode continuar adquirindo conhecimento, até porque todo o conhecimento que tu consegue adquirir ao longo do tempo, tu não vai perder ele em nenhum momento. Sempre vai poder usar em algum momento aquele estudo, aquele conhecimento, um curso mais simples, um curso técnico, uma faculdade, isso agrega muito. Então, o primeiro problema é se acomodar. E aí, quando vem uma notícia, por exemplo, essa que a gente recebeu agora, que a possibilidade da privatização, e aí? Será que a gente está preparado para isso? Será que não está? Esse é o grande ponto. Aí a gente vai deixar para a última hora para correr, para resolver os problemas? Então, cabe pensar. A acomodação é um dos perigos da estabilidade. O segundo perigo é a perda do poder de compra. O que é a perda do poder de compra? Com certeza, quem é concursado, a gente percebe que ao passar dos anos, cada vez a gente consegue comprar cada vez menos coisas com o dinheiro que a gente tem. Por exemplo, eu entrei há 5 anos no concurso, na empresa que eu trabalho hoje, há 5 anos sou concursado, e o que aconteceu? Quando eu entrei, eu conseguia comprar um tanto de coisas. Hoje em dia, com o salário, claro que aumentou de acordo com a inflação, mas eu consigo comprar bem menos coisas do que antes. Inclusive, no começo do mês, agora a gente teve um pequeno aumento ali no salário, né? A gente aumenta conforme a inflação. E aí eu fui no supermercado e como eu não fico com cartão, falei para minha esposa, né? E aí, Cleiton, tranquilo? Falei para a esposa, poxa, esse mês deu um pouquinho mais. Acho que a gente vai poder comprar alguma coisa diferente. E aí, como eu não fico com cartão, não estava acostumado, ela disse, não, acho que tu está enganado. Porque as coisas subiram também, subiram inclusive mais. E por que a gente tem essa sensação de que o nosso poder de compra diminui? Na verdade, não é uma sensação, é uma realidade. Por quê? Porque, no caso, o meu salário, por exemplo, ele é reajustado todo ano de acordo com a inflação, com o indicador, com o IPCA.
E para quem trabalha em prefeitura, em outros órgãos públicos, provavelmente também é por esse indicador que é aumentada a inflação, que é aumentado o salário, aliás. O problema é que as coisas que a gente consome, elas aumentam muito mais que o IPCA. O IPCA é uma cesta de produtos que entra também pacote de viagens, entra materiais de construção, de obra, ferramentas, tudo nessa cesta. E o produto mesmo que a gente compra, a comida, o alimento, ele sobe bem mais. Normalmente, o indicador que serve mais para alimentação, justamente, é o IGPM. Só para ter uma noção da perda do poder de compra esse ano, o IPCA em 2020 ele subiu 7% no ano. Mas o IGPM, que é a cesta de comida, de gasolina, de produtos que a gente usa mais, subiu 30%. Então, a gente teve uma perda de 23%. O salário ele não vai aumentando conforme aumentam as coisas que a gente consome mais. Ele vai aumentando bem menos. E isso, cada ano, a gente vai perdendo um pouquinho. E o funcionário público, concursado, ele raramente vai conseguir acompanhar essa subida de preços. Já alguém que trabalha, um autônomo, por exemplo, quando sobe muito um produto, ele consegue repassar para o serviço dele. Um empresário, ele vai repassar o valor que subiu para o produto dele. Agora, quem trabalha como servidor público, quem é concursado, não vai ter esse aumento, não vai ter esse aumento real. Então, com o tempo, a gente vai perdendo esse poder de compra. E quanto mais tempo passa, mais a gente perde. Inclusive, tem um colega meu trabalha na Corsã, que já está há mais de 20 anos, ele disse que antigamente ele conseguia comprar muito mais, ele não dava conta de gastar os vales, por exemplo, e hoje em dia você já não consegue, o vale, às vezes você tem que levar controlado para ele chegar até o final do mês. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Oi, Renata, tudo bem? O que a gente tem que fazer? Não sei se vocês percebem aí, vocês estão escutando, vocês percebem que o poder de compra de vocês diminui ano a ano? Cada vez mais vocês têm que diminuir ou trocar os produtos comprados? Então, o que a gente faz para diminuir, para reduzir esse impacto do poder de compra, da redução? Né? Uma das coisas é renegociar as contas que a gente usa, por exemplo, renegociar serviços de assinatura, como, por exemplo, Sky, serviço de telefonia, renegociar o que mais? Internet. A gente renegocia para tentar reduzir. É uma das opções, cortar algumas coisas, trocar um produto por outro similar de marca mais barata, usar menos o transporte, usar menos o carro, se mora perto do serviço, usar mais ou ir de bicicleta, ou usar outro tipo de transporte. Só que para você reduzir, ele tem um limite, né? Então, tu não pode reduzir sempre. Em algum momento, tu vai precisar ganhar um pouco mais para compensar essa perda. E aí tem algumas ideias de como aumentar o salário. Né? Você pode aumentar o salário na própria empresa, se preparando para participar de promoções, participar de projetos dentro da própria empresa ou da prefeitura. Você pode fazer também horas extras, se for em algum caso especial. Outro jeito de melhorar o rendimento é fazer uma renda extra, usar alguma habilidade que você tem para ganhar uma renda extra. Pode também fazer uma sociedade em alguma empresa com algum colega, um amigo fora do serviço. Então, são várias coisas que você pode fazer para não ter esse problema de perda do poder de compra. Né? O terceiro problema, que a princípio não parece um problema, né? É o acesso fácil ao crédito. Como a gente tem aquele salário garantido, as financeiras, os bancos, eles costumam oferecer muito fácil o crédito. E eles têm acesso aos nossos dados também. Eles sabem que a gente é funcionário público, sabem quanto que a gente recebe, apesar de, teoricamente, não poder, né, ter essa informação, eles têm. E aí o que acontece? Eles começam a oferecer o crédito, oferecer empréstimo consignado a juros muito baixos. E aí, só que o que é importante a gente saber quando a empresa, uma financeira, um banco oferece o crédito?
Acontece que o jeito deles ganhar dinheiro da financeira ou do banco ganhar dinheiro é através do empréstimo de dinheiro. É assim que eles ganham dinheiro, emprestando dinheiro. E o que a gente faz? A gente acaba pegando porque acha o juro barato ou porque quer realizar um sonho mais rápido do que deveria. E aí, isso vira uma bola de neve se a gente não está acostumado, né? Inclusive, os dados dos empréstimos consignados entre servidores públicos, a dívida do empréstimo do servidor público é o dobro do servidor da empresa privada. Claro que os bancos fazem questão de oferecer para funcionário público, né, pelo fato de ter aquela segurança que vai receber. Só que, como a gente tem a estabilidade e a gente acaba achando que vai ter esse valor lá no futuro, então esse empréstimo consignado às vezes é um problema. Até porque o que acontece? A gente volta um pouco no item anterior, que é a perda do poder de compra. Porque o empréstimo consignado a gente começa pagando um valor, só que com o passar do tempo as coisas ficam mais caras e a gente tem menos dinheiro além do empréstimo consignado para gastar. Então, o que é o ideal, né? Quando a gente vai fazer um empréstimo, não necessariamente consignado, mas quando a gente vai comprar alguma coisa financiada também, é a gente parar e pensar, aquilo ali que eu vou comprar, que eu vou financiar, ela é importante? É um investimento? Sim ou não? Por que eu vou financiar aquele produto? Por que eu vou tirar um empréstimo? É um problema de saúde, talvez? Bom, daí não tem escapatória, né? Eu vou fazer uma sociedade, vou abrir um negócio novo, vou investir, talvez seja um bom negócio mesmo. Agora, se eu vou tirar um empréstimo, um financiamento, pagar juros para fazer uma viagem, ou para trocar de um carro, e eu já tenho um carro que me serve hoje, talvez eu tenha que parar um pouquinho e refletir, será que vale a pena? Porque, por exemplo, se eu for financiar um veículo, eu vou financiar lá no final. No final, quando terminar de pagar as parcelas, provavelmente eu vou ter pago duas vezes o carro. Então, eu antecipei um sonho, financei, antecipei um sonho, porém, isso me custou duas vezes o valor que ele valia. Então, será que valeu a pena eu antecipar tanto esse sonho? Porque o que acontece? Quando a gente... O dinheiro nada mais é do que o tempo, né, que a gente despende trabalhando para receber algo em troca. Então, eu estou perdendo tempo quando eu financio algo e pago tanto juro assim. Então, a gente tem que analisar bem. Por que eu vou pegar esse valor? Se é para alguma coisa, alguma emergência, ou se é para algum investimento que eu quero investir e vai ter um retorno. Se não for isso, talvez seja melhor parar um pouco. Inclusive, eu tenho um colega que já trabalhou já trabalhou no sindicato de uma prefeitura aqui perto, e ele comentou que quando ele trabalhava lá era meio assustador o número de pessoas que iam pedir ajuda lá no sindicato, porque não conseguiam, tirava o primeiro empréstimo consignado, não calculava direito, que você perde aquela parte do salário, né? Você tem que viver com o resto, porque o banco vai lá e vai te tirar certo todos os meses. Agora, quando você perde aquela parte do salário, você diminui o seu poder de compra. E aí o que acontece? Você está pagando consignado, quando vê, aperta, surge uma emergência, você não está preparado, aí você tem que tirar outro empréstimo consignado, outro tipo de empréstimo, para pagar aquele empréstimo. Aí aumenta mais ainda o valor e acaba virando uma bola de neve, e aí você fica quanto tempo nessa bola de neve? Quanto tempo? Quantas coisas tu deixou de aproveitar da tua vida só para pagar aquele empréstimo consignado lá no começo? Então, você faz um empréstimo consignado, não consegue pagar, pega outro empréstimo para pagar o primeiro, e assim vai. E aí não consegue terminar de pagar nunca. Você está só trabalhando para pagar empréstimo, pagar conta. Quando é que tu vai aproveitar da vida? Então, esse é um terceiro ponto, né? Essa facilidade do crédito, ela, por um lado, ela não é tão boa, né? Então, cabe a gente pensar bem nisso. O quarto ponto, aqui que eu queria citar, do problema da estabilidade, é a falta de organização e planejamento. Quando a gente entra no concurso e percebe que aquele nosso salário vai ser fixo, a gente vai receber sempre no final do mês, raramente atrasa. Claro, em alguns casos, algumas sessões, o salário é parcelado, mas normalmente é aquele valor, eu já sei que é aquele valor, eu já sei que eu vou receber naquela data,
então não preciso me preocupar com nada mais. Aí, então eu não planejo, não me organizo, não sei quanto eu gasto. Às vezes, mesmo tendo aquele salário certo no final do mês, eu conheço amigos que não sabem quanto ganham, mesmo sendo concursado. Ele não sabe que tem um desconto de INSS lá no fim, que ele tem um desconto de um sindicato, da fundação. O salário dele, por exemplo, é 3 mil, mas quando vem o desconto, vai para 2 mil reais e ele acha que ele ganha 3 mil. E aí, como é que ele faz para sustentar esse valor? Ele acaba pegando o 13º para usar para isso, pega férias, pega hora extra para pagar. Isso não é o ideal. O ideal é que tu saiba exatamente quanto ganha e se programe para gastar menos do que tu ganha, para conseguir investir, para se planejar, para comprar outras coisas. E aí, essa falta de organização, ela, por ser justamente concursado e ter aquele valor certo, acaba pensando que não precisa se organizar, mas isso é o básico deveria ser o básico, né? Isso, na verdade, deveria ser algo que a gente aprende na escola. Inclusive, agora fazendo um parênteses aqui, as escolas públicas estão se preparando para dar aula de finanças no colégio, no ensino médio. Então, logo, logo a gente vai ter alguma novidade sobre isso, acho muito importante, porque algumas coisas até meio óbvias a gente acaba não aprendendo na escola, como, por exemplo, gastar menos do que ganha. Até parece óbvio, mas às vezes a gente não consegue se planejar para isso. Acaba passando em branco. O quinto problema que eu vejo na estabilidade, acontece muito, é fazer com que a hora extra ou algum ganho adicional se torne parte do salário. Então, o que acontece? Na empresa que eu trabalho, a gente tem hora extras, tem sobreaviso, tem diária, tem 13º. Claro que não é assim à vontade, né? Sempre é justificado por que ganhou esse valor, mas a partir do momento que o valor de uma hora extra, por exemplo, você acaba incorporando no salário e gastando de acordo com aquela hora, com todo o valor cheio, e se em algum momento você perder aquela hora extra ou não puder fazer a hora extra, como é que vão estar as suas contas? Aí eu vejo acontecer muito isso, talvez, não sei se vocês veem onde vocês trabalham, na empresa que vocês trabalham, no município. O que o pessoal faz? O pessoal ganha um valor X de hora extra, e aí no mês que ele não pode fazer hora extra, que ele perdeu aquele valor, ele continua com as contas lá, ele fez parcelas, fez prestações de acordo com aquele valor. Aí o que acontece? Ele traz um pouco o cartão de crédito. Ele vai lá e paga só a fatura mínima. Aí no outro mês, ele ainda não conseguiu pagar, ele continua pagando a fatura mínima. Aí lá no final do ano, ele pega o 13º, que seria o dinheiro para ele usar para algum fundo mais de diversão, como viajar, dar uma passeada, esfriar a cabeça. Ele acaba pegando esse dinheiro do 13º para tapar aquele furo lá do começo do ano. Por quê? Porque ele se planejou mal. Ele acabou colocando a hora extra, os ganhos extras, ou sobreaviso, enfim, como parte do salário. Mas o ideal é que todas as despesas estejam só no salário, não nesses outros itens que ficam juntos ali. Então, esse é um problema que eu vejo muito. Além do mais, o caso que eu citei ali de acabar pagando lá no 13º toda a conta que ficou para trás, né? Tu acaba pagando muito juro. Quando tu entra, por exemplo, no cartão de crédito, paga só a fatura mínima do cartão, o banco vai cobrar um juro enorme ali de ti. E o banco ganha dinheiro assim, né? Ele ganha dinheiro cobrando juro. É o negócio dele. E a gente não pode cair nessa. A gente tem que ser mais esperto que o banco. Não pode pensar que os bancos são maus, são vilões, e a gente acabar ajudando eles, né? Então a gente tem que se planejar para isso. Bom, esses são os 5 principais problemas, mas eu vou trazer mais um aqui, que eu também vejo como um grande problema, que é o de não investir, né? O que acontece? Como a gente tem a garantia do salário, alguns cargos a gente paga uma fundação, paga para ter uma previdência uma previdência diferenciada, uma previdência complementar, a gente acaba não se planejando para investir pensando no nosso futuro também, como se fosse mais uma reserva. E qual é o problema disso? Primeiro, a gente se aposenta pelo INSS, né?
porém, em alguns casos, outros não, tá? Mas então, vamos dizer, no meu caso, por exemplo, trabalho na empresa, a gente tem a aposentadoria do INSS, tem a carteira assinada, e ao mesmo tempo a gente paga uma fundação também, é descontado mais uma parte. Qual é o problema? O problema é que o INSS, a Previdência, ela já tá defasada. A gente já teve uma reforma há pouco tempo, provavelmente a gente vai ter outra em poucos anos, porque ela ainda recebe menos do que paga. Então a gente não sabe se vai ter mais uma reforma em seguida ou não. Só que quando tem a reforma, a gente vai mais para frente na fila. A gente acaba se aposentando mais longe ainda. E aí, quando a gente paga uma previdência complementar, a previdência do Estado, uma fundação ou do município, o que acontece? A gente está deixando o nosso dinheiro exclusivamente na mão de outra pessoa para gerir esse valor, né? Então, o que pode acontecer? A pessoa pode não gerir tão bem, pode acontecer algum problema de administração, e a gente tem que pagar valores extras ou pagar mais tempo do que a gente achou necessário. Então, por que a gente não montar a nossa própria reserva, não investir, justamente para se alguma coisa acontecer nesses outros aí, a gente também ter uma parte nossa, que a gente mesmo investiu, que a gente mesmo se programou. Mas também não precisa ser para aposentadoria especificamente. A gente pode também se planejar, montar uma reserva para a educação dos filhos, por exemplo, ou montar uma reserva e investir para daqui a 10 anos comprar uma casa com valor à vista, sem precisar pagar juros, ou para pagar uma faculdade, enfim, investir simplesmente pelo fato de ter a estabilidade, a gente acaba também não se dando ao luxo de investir, de pensar um pouco mais no futuro, acaba usando todo o dinheiro que tem ali, pensando que nada pode acontecer, mas, como eu disse, como aconteceu comigo e aconteceu em outros casos, outras empresas, inclusive Estado pagando atrasado, município pagando atrasado, é comum. O servidor público agora também tem uma reforma administrativa tramitando lá no Congresso, daqui a pouco vai passar, e, e aí passa lá, vai achatar um pouco o salário de quem está lá em cima, de quem está nessa reforma. E achatando esse salário, como é que eles vão estar preparados para isso? Será que eles já têm alguma reserva? Será que eles já estão organizados financeiramente? Como é que funciona isso? Então, também é mais um item para a gente pensar. Então, era isso. Pessoal, obrigado por participarem. Na verdade, queria falar um pouquinho, então, dessa mudança. Por que eu mudei um pouquinho ali sobre o conteúdo do Instagram, vai ficar um pouquinho diferente a partir de agora, mas vamos falar bastante sobre finanças, sobre algumas coisas específicas do servidor público, alguns problemas específicos, algumas soluções específicas. Vamos tirar proveito dessa estabilidade, fazer ela trabalhar a nosso favor. Então, a partir de agora, bastante conteúdo sobre funcionário público, sobre quem é concursado, sobre quem tem essa estabilidade usar a favor. Aqui o Tomás botou: as empresas e empregadores não parecem se importar em educar financeiramente os funcionários. Pois é, isso aí é um fato interessante, porque eu já li algumas pesquisas que falam que as empresas que trabalham, que os funcionários públicos, ou, enfim, que os funcionários têm bom controle financeiro, eles tendem a render mais os funcionários. Por quê? Porque quando você não tem dívida, quando você tem um investimento, quando você tem um planejamento futuro, você tende a produzir mais e a render mais para o seu empregador. Só que ainda é algo muito vago, ainda muito começando. Inclusive, as escolas vão começar a falar sobre isso agora, e as empresas também ainda estão engatinhando nisso, em trabalhar especificamente esse conteúdo com os funcionários, né? Mas é algo a se pensar, porque um funcionário que tenha dinheiro, que não tenha dívida, que tenha um investimento pensando no longo prazo, para atingir os objetivos, ele com certeza vai trabalhar mais motivado. Não sei se é só eu que não gosto de quando a gente fala que o funcionário público já dizem, já está aposentado.
Pois é, na verdade, o que que acontece, né? Tem essa ideia, assim, de funcionalismo público, é, é, como é que vamos falar, assim, inclusive, dentro da nossa própria família, assim, há uma intenção de que a gente se torne funcionário público, né? Que estude justamente para passar em concurso, para ficar tranquilo, para ficar de pernas para o ar, né? Mas isso de ficar de pernas para o ar, de botar o casaco na cadeira e ir embora, isso aí hoje em dia é cada vez menos, né? A gente tem trabalhado cada vez mais, tem, inclusive, é uma necessidade das empresas ficarem mais, se otimizarem, ficarem mais rápidas, se aperfeiçoarem na tecnologia, é algo que vai melhorar ainda. Ali o AD comentou que isso já é cultural, e é verdade. É difícil a gente parar para pensar no futuro mesmo, porque, pensa bem, eu passei por um concurso, o que que acontece? O que que eu vejo muito, eu li muito sobre isso, assim, tá? O que que acontece? Tu fica 1 ano, 2 anos estudando, às vezes tu se priva de fazer muitas coisas, de gastar dinheiro, de sair à noite, de conviver com os amigos, tu se priva de tudo para passar num concurso. Aí, quando tu passa no concurso, o que que tu pensa? Bom, agora tô bem, tenho a estabilidade, tenho o salário garantido, posso fazer o que eu quiser. Vai lá e compra um carro novo, troca de casa e começa a gastar o dinheiro como se fosse infinito. Então, é aquilo que ficou muito tempo ali guardado, agora tu quer matar essas vontades. Só que o problema é que, se tu não se organizar bem, daqui a pouco também tu fica sem dinheiro, se tu começar a fazer uma prestação, começa a comprar de pouquinho em pouquinho no cartão, no final do mês, dá um pocão, né? Quando se ouve falar em funcionalismo público, a maior parte associa os salários de marajás. Na verdade, isso aí é um grande problema mesmo, assim, a gente ouve, claro que cada um vai contar a sua versão da história do seu ponto de vista, né? Que o Brasil gasta muito com funcionalismo e tal, mas a média de funcionários públicos do Brasil em relação ao resto do mundo, o número de funcionários públicos no Brasil é abaixo da média mundial, inclusive de países como Estados Unidos, países europeus, a média de funcionalismo no Brasil é abaixo da média mundial. O grande problema, talvez, não sei se é um problema ou não, mas é que a gente sempre ouve que tem quem ganha muito dinheiro, né? Tem algumas poucas pessoas que são privilegiadas por ganhar muito mais. E aí causa essa intenção, né? Porque se tu pegar a maioria dos funcionários públicos que trabalham em prefeitura ou na empresa que a gente trabalha mesmo, o nosso salário não é tudo isso, não é um salário que tu vai que tu pode jogar para cima e fazer o que tu quiser, tem que ser controlado, não é tão grande assim. Claro que se tu pegar a média do mercado, talvez fique um pouco acima, né? Mas também é longe de ser Marajá, né? Pessoal, falei bastante, eu tô até rouco já. Tenho que molhar um pouquinho a garganta agora, tomar uma água. Então, a partir de agora, eu vou falar bastante de conteúdo sobre funcionário público, sobre servidor público. O Leandro trabalha em Terra de Areia, o AD trabalha aqui na Prefeitura de Imbé, Tomás e Juliana trabalham comigo, Mário, beleza? Pessoal, então, assim, queria que vocês depois me dessem um feedback lá, o que vocês acharam. Falei muito rápido, porque às vezes tem que tocar rápido, assim, para não esquecer do conteúdo que está na cabeça. A gente vai ter falar bastante, vou dar muitas dicas ali. O projeto é fazer vários vídeos explicando, porque às vezes por vídeo eu acho melhor explicar, né? Só tem que pegar um pouquinho de jeito aqui na câmera, mas tudo tranquilo. O Tomás botou a mídia em geral, dá pouco valor ao funcionário público. Se vê muita reportagem sobre empreendedorismo, mas quase nada sobre quem dedica uma vida inteira a servir o governo e, por tabela, a população. Na verdade, às vezes eu tenho a impressão que eles esquecem que a gente tem muito médico, que a gente tem muito cientista, que a gente tem os bombeiros, são todos funcionários públicos, né? E quando eles falam funcionário público, ficou tão pejorativo que parece que todo mundo é juiz, que é advogado da União, parece que todo mundo
vive nesse mundo maravilhoso de funcionalismo público, sendo que, na verdade, a gente faz muito serviço mais simples até. Por exemplo, o tratamento de água. Foi uma briga para o pessoal que trata a água, por exemplo, que faz tratamento de água, ser essencial para tomar a vacina, por exemplo. E, na verdade, se ninguém tratar água, não tem água para a cidade. Então, é essencialíssimo o serviço. Assim como numa prefeitura também, todo funcionário tem a sua parcela de contribuição, né? A gente acaba sendo essencial, só que são os tempos, né? De tempos em tempos, alguém vira culpado por uma situação de um país. Dessa vez, há a impressão, né, que o funcionário público é o problema, sendo que, na verdade, ele, em muitos, na maioria dos casos, ele é a solução, ele está ali para resolver um problema, né? O Estado só se movimenta por culpa de nós, tira nós para ver. É isso aí, AD, exatamente. Se tirar os funcionários públicos, quem é que vai trabalhar no lugar? Imagina tu pegar uma prefeitura, trocar o prefeito e ter que trocar todos os funcionários ali. Todos os funcionários são indicados pelo prefeito. Não ia dar certo. Além do mais, o significado do funcionário público, do servidor público, é justamente esse, ele ser independente do político que está ali, né? Ele não dever nenhum favor para o político. Inclusive, se não fossem, advogados, procuradores, juízes não fossem concursados, se fossem todos indicados políticos, imagina se agora já é difícil você conseguir julgar, condenar um político. Imagina se fossem todos indicados. Ia ser mais difícil ainda, a máquina ia ser muito mais demorada. Assim na prefeitura, se tu trocou de prefeito, troca todos que estão ali, até fazer esse pessoal entrar no ritmo do trabalho e trabalhar igual aos outros, quanto tempo vai demorar? Então, o funcionário público, ele é uma necessidade, sim. Na verdade, a gente tem que tirar um pouco de cima de nós como é que eu posso dizer? A gente ficou com esse estigma de colocar o casaco na cadeira, ir embora e não fazer nada, né? Só que a gente sabe que não é bem assim mais, né? Claro que eu não vou dizer que não existem mais funcionários que deixam a desejar, mas na maioria dos casos a gente tem funcionários bastante comprometidos com o serviço e que valem tanto quanto recebem, não recebem muito, não recebem mais do que valem para trabalhar. Alguns, inclusive, são baratos para a empresa ou para o município. Pessoal, falei bastante? Cansei aqui, eu tô seca a garganta de novo. Pessoal, então, vou deixar aqui. Se vocês puderem dar o feedback depois, pode ser no direct, pode ser pelo WhatsApp mesmo. Se vocês acharam legal, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês quiserem dar alguma ideia de conteúdo, também agradeço bastante. Como eu falei agora, seguidamente nós vamos ter lives sobre esse assunto de dicas, enfim, várias coisas. Filho do Gilberto não vai falar. Será que ele está assistindo? Não sei. Não vi a mãe entrar aqui no Insta. Tá, pessoal, valeu então. Boa noite. Se vocês têm algum conhecido também que trabalha no funcionalismo, que é servidor, que é colega de vocês, se vocês quiserem compartilhar para eles ter uma noção um pouco melhor de dinheiro, de como lidar com o dinheiro e de como eu acho que muito... Desculpa. Eu acho que o dinheiro, ele tem muito a ver também com a nossa parte emocional, né? Ó, Vicente, isso aí, Vicente. Show. Eu acho que o dinheiro tem muito a ver com o nosso emocional, né? Porque se você tem uma dívida, imagina, tem muita gente... A gente acha que as pessoas que têm uma dívida ou uma conta, elas estão devendo porque querem, porque não tem problema. E, na verdade, não, né? Na verdade, é o contrário. A pessoa com uma conta, ela não dorme de noite, ela não consegue trabalhar bem, não consegue produzir no serviço, entra em depressão, acarreta várias coisas. Então, o dinheiro, ele é importante, só que a gente não tem tanto costume de conversar assim, falar sobre ele, né? Beleza, pessoal? Então, era isso por hoje. Espero que tenham gostado. Até mais. Fui!